Tá aí, Dear Prudence com Silks and the Banshees. Cara, adoro, gosto muito dessa banda, acho ela fantástica. Vou deixar rodando o fundo aqui, a música, o resto dela, enquanto a gente retorna para o nosso segundo bloco do Paralelo 30. Hoje, discutindo aqui no nosso quadro do Paralelo de Cultura Nerd, o tema da série Sense8. Série fantástica aí, muito sensível, que a gente já vinha trazendo os nossos comentários aqui com os guris do Nerd Anônimo, gurizas do Nerd Anônimo, durante o nosso programa. Pois bem, posso? Continuando, pode. Dale. Nós estávamos conversando no intervalo uma coisa que eu vinha pensando ontem, sobre a gente comentar aqui, que é uma crítica reiterada, que acho que já tá cansativa que nós fazemos aqui no programa. Reiterada e cansativa que nós fazemos aqui, mas é assim, comparar... Sense8 é uma série com censura 18 anos, tá? Isso. Que é uma série bem sexualizada, tem muitas cenas de sexo e bastante cenas de nudez, né? Mas são cenas de sexo e de nudez que não te incomodam. E aí eu comecei a comparar a série com Game of Thrones. Uma série extremamente famosa, que fez infinitamente mais sucesso que Sense8. E que não é 18. Que não é a censura 18 anos, que tem tantas cenas de sexo quanto... Na verdade, muito piores. Porque Calma, deixa eu terminar. Tantas cenas de sexo quanto, tantas cenas de nudez quanto... Só que a diferença é que as cenas de sexo e as cenas de nudez são extremamente agressivas em Game of Thrones. Enquanto em Sense8 tu consegue acompanhar o sexo como uma coisa natural, entre duas pessoas que se amam, ou pelo menos duas pessoas que estão com... na mesma vibe. Na mesma vibe, uma pela outra... né? Não tanta palavra. As duas pessoas que consentem e estão na mesma vibe, mesmo que não se amem apaixonadamente, mas, né? Querem se dar prazer. Querem se dar prazer. Duas pessoas que querem se dar prazer. Em Game of Thrones, não. Tu tem cenas de sexo extremamente agressivas em que só o homem toma prazer. E a mulher tá ali como um objeto. Entendeu? Ou ao contrário, ou a mulher não está necessariamente ali. a mulher, na verdade, é onde uma pessoa exerce Objetificada. domínio sobre a outra. Exatamente. É isso, independente Até nas do cenas sexo. de sexo homossexuais em Game of Thrones é assim. Não, e uma é sempre pessoa agressivo. é agressiva É sempre agressiva. e tenta exercer Sim, domínio sexo tem a ver com poder. Exatamente. Mas aí existe um porquê. E é o seguinte. Game of Thrones é idealizado e criado por um homem de meia idade. Meia idade não. Cara que já dá. É só um pouquinho. O cara já tá velho. Um velho, entendeu? Que escreveu isso há muitos anos atrás. E ela é mantida dessa forma. Me parece aquele negócio muito assim, mais agressiva na série do que no livro. Sim. Embora as descrições do livro sobre membros sexuais e coisas do tipo sejam grotescas, porque é assim que ele descreve sempre, a série ela tem um sadismo característico e muito maior do que existe nos livros. E é uma coisa assim, parece aquele negócio... E são dois produtores homens, brancos. Me parece isso, me parece aquele negócio feito pelo homem de bem, entendeu? Exatamente. Para o homem de bem, mantendo aquela coisa que é o correto, que é o homem, sabe? O homem... Pra quem não entende, ele tá ironizando, tá? Desculpa, gente, eu vou fazer Como assim, a gente vai, não adianta fazer aspas, tá na rádio. Não, mas Calma, parece tem que TV, ele deu aspas Tem TV. do Aí eles fazem de bem. agora é ironia. Aí o que fala, dos tempos pra cá tá tão complicado. mas entendeu? Fim da ironia. Não, mas parece, Às vezes é bom explicar, né? Parece isso, entendeu? O homem o feito do homem de bem para o homem de bem. O que quer dizer isso? É violência extrema, porque é um seriado extremamente violento, violência sexual extrema, com o homem dominando e aquela tanto coisa assim. homens quanto mulheres. Não, e quando é a mulher que domina, ela domina de uma forma sadomasoquista para que o homem sinta prazer, nunca o contrário, né? Na série. Que Sim, acontece, sim. porque acontece isso, entendeu? Então é uma forma de perpetuar o sentimento e a necessidade que o homem o de bem, ele precisa... Enquanto Sense8 não, é uma série criada, bizarro. como nós estávamos falando, por duas mulheres transexuais que querem desconstruir essa ideia e querem mostrar pra nós que, na verdade, o corpo humano e o sexo não são isso. Não são essa coisa de poder. E, na verdade, tem até uma passagem muito bonita com uma das personagens que ela explica... É uma personagem que é virgem e a outra não é. E ela explica que, na verdade, o sexo é uma coisa bonita e que deve ser cultuada, porque nós nascemos do sexo. Né? E assim como a nudez do corpo, é uma coisa que deveria ser natural, não deveria ser violentada, nem polemizada. Deveria ser comum. Sim. Um corpo. Assim como o sexo também deveria ser ok.
E o que eu gosto muito do Sense8 é como ele traz as cenas. Aquilo que o Felipe tava falando. Sim. Tipo, pô, esteticamente a cena é bruta e ela é incômoda no Game of Thrones, né? No Sense8, ela é bonita, cara. Todas as cenas de sexo, elas são... sei lá, elas trazem uma demonstração de carinho durante o sexo, sabe, dos parceiros, que é muito fantástica, assim, que ela faz a cena ficar um videoclipe esteticamente lindo, assim, sabe? Tu assiste e tu te sente bem assistindo aquilo. Não é incômodo, não é uma coisa que te diz assim, não vou ver, não tô gostando, sei lá, enxerguei alguma coisa que não queria, da maneira mais puritana possível que tu possa ter. Não, cara, a cena é bonita, mano. É bonita, tu assiste e tu te sente confortável assistindo aquilo porque ela é produzida pra ser fluida, sabe? Como algo natural, uma coisa, sabe, que simplesmente perpassa mais um Que nada sentimento mais como é. tantos os outros dos personagens. Sabe? apenas Da uma mesma maneira como estar fazendo, malhando na academia, mas como estar fazendo tantas... indo ao museu ou não sei o que, que tu tens em várias cenas, sabe? Tipo... E tu passa por aquilo, assim, é muito legal. Eu acho interessante que a série ela vai desdobrando os sentimentos, né? Então, primeiramente, quando eles começam a ter contato, eles têm contato sensorial com as coisas que estão ao redor das outras pessoas. Sim. Depois, eles começam a ter consciência do que está acontecendo com as outras pessoas e se comunicarem. Sim. E, pra mim, começa a parte, acho que estética, mais... Ao mesmo tempo que louca, se tu fosse parar pra pensar, e mais bonita, que é as visitas. Sim. O conceito das visitas. Mas o que acontece no conceito das visitas, né? A visita é que um Sense8 pode visitar o outro. Sim. Então ele vai até onde... A consciência dele vai pra onde o seu colega da sua mesma célula está. Tá? Então, primeiro é 1 a 1. Eles vão se fazendo em pares. E os pares mais improváveis possíveis são montados. É verdade. Então tu tem a religiosa indiana, virgem, que tá se preparando pra casar com um sociopata alemão. Entendeu? Tu tens... E é esse... Tem a DJ drogada islandesa com o policial. Não, mas o par mais improvável, que eu acho que é uma das cenas também mais bonitas, é quando o Cafius, que é o motorista de matato africano, ele se encontra com a economista e empresária coreana no meio da rua. A mega CEO, né? Mega CEO, inteligente, com doutorado. A cena da galinha me faz rir até hoje. E eles se encontram no meio da rua e eles começam a conversar como se aquilo não fosse nada. E aí eles se olham e pra mim, porque ele é o personagem, ele olha pra todo mundo e sorri. E tu pensa assim, cara, ele é muito legal. E eu ela quero tá ser amigo desse cara. precisando daquilo naquela hora e ao mesmo tempo que ele também tá mal, porque ele também tá passando por um problema na vida dele e eles se encontram porque eles estão com um problema que gera um sentimento parecido. E isso é massa, porque assim, ó, por mais que eles estejam distantes, tá? Em países completamente diferentes e muitas Culturas, vezes sem capacidade de ajudar fisicamente, no plano físico, né, o outro. Porque, por exemplo, seria muito fácil, tá, pra coreana mandar dinheiro para o Cafeus pra pagar o remédio do HIV da mãe dele. Ou sabe? a indiana só que ela tá os longe, remédios. tá distante, não consegue, ele também nunca pediu. Só que o que eles, na realidade, eles se... Abriu um grupo de WhatsApp com todo mundo. Não, o que eles se ajudam, cara, é isso, é com o sentimento, é com sabe, a experiência, com um pouco de sabedoria, com alguém amigo com quem conversar que te entenda. Um pouco de artes marciais. Né? Cara, as cenas de artes marciais, óbvio, são muito legais, né? Mas elas são menos importantes, quando elas acontecem, eu gosto, mas sabe qual é a cena uma das que eu mais curto no Sense8 desses pares, ou quando eles estão se ajudando? É quando o Wolfgang, que é um mafioso, o cara, a princípio, assim, bad boy, sabe? Aquele eu acho que vai. Super, como é que eu vou dizer? Estereótipo, né? Do bad boy, o cara que é da gangue, sabe? Que se criou... A família da máfia. Família da máfia. Brigando na rua e tal. E ele vai ajudar o Lito. Que é um ator... O Lito ajudando o Wolfgang. Tá, não, antes. Não. Quando o Lito tá na confusão com o ex-marido da Dani. E o Lito tá apanhando o ex-marido da Dani. E o Lito, cara, ele não é um cara de briga. Ele é grande. Que ele seja grande, ele é um homem grande e tal. Mas ele não é, ele é um cara sensível, sabe? Ele não é de briga, ele não sabe aquilo. Ele é um ator. Ele é um ator. E aí ele tá ali apanhando e o cara tá pressionando ele e vai bater nele. E o Wolfgang chega e diz assim, deixa comigo. O cara assume. É tipo um meca, é o próximo passo depois da visita. É o sharing. Deixa comigo que isso é o que eu faço. E aí, cara, é muito legal. E o retorno é muito legal também. E é um personagem improvável, porque tu pensaria em diversos outros. Tu pensaria na coreana, tu pensaria no policial norte-americano pra resolver o problema. E não é. Quem vem é o Wolfgang, vem né? Que era um personagem que até então, naquele momento da série, ele tava distante sem querer se envolver tanto. Ele aparecia, assistia assim, as coisas uns com os outros, mas não se envolvia sentimentalmente tanto, a não ser com a indiana. E aí depois tu tens a resposta. Que é quando o Wolfgang tá em problemas, né? Envolvido em problemas com a máfia, e ele não sabe mentir. E aí o Lito vem pra retribuir o favor. O Lito diz assim, não te preocupa. É pra mentir.
É isso que eu faço. Isso é o que eu É faço. só olhar nos olhos, cara. é só olhar bem nos olhos dele e mentir. É isso. Cara, e é muito, E a muito cena, legal a ele cena. Bom, me chega arrepio só de me lembrar das e cenas ele- do filme, da série, porque, cara, é muito legal, cara. A série é fantástica. meu. Não, E ele tá extremamente deprimido. Não, mas é ao contrário. É primeiro o Lito que ajuda o Wolfgang. primeiro Lito que É. ajuda. É primeiro Lito que ajuda. Ah, eu achava que era ao Exatamente. contrário, não me lembrava, mas Não, tá, porque tá. o Lito tá deprimido por causa do Hernando. E aí o Lito chega e o Wolfgang tá caindo no chão e ele tá parado de pé, assim. Porque a perspectiva que tu tem enquanto telespectador é que o Lito tá parado de pé, com o chinelo, com o pé Ele num tá em chinelo. casa, ele tá com Em uma- casa, deprimido, bêbado. Aí, ele tá com um pé de meia e o outro de chinelo, de cueca e camiseta, todo sujo. E ele Tá em olha casa. aquela cena assim. E. Não, só um pouquinho, deixa que eu vou resolver isso, peraí. Não, aí ele começa a analisar. Você pensou em tudo, não foi? Você sabia que ele lhe dar um soco. Você sabia que isso ia acontecer. Só que você teve um problema. Ele lhe afastou da arma. E você precisa de uma desculpa para chegar. Só um pouquinho, deixa que eu vou resolver esse problema. E aí ele. A cena. Cara, a série é muito apagada. boa, cara. A série é muito E, boa. claro, assim, ó, sem trazer só cenas, mas pensando porque eu acho que o que é. Acho que talvez o que a gente fica. As cenas de dinâmica são muito boas. São. As cenas de visita são lindas. São todas. Quando eles começam a se multiplicar, é fora de série. Quando que já não é um que ajuda, mas os São 8 que se tão- ajudam. Eu já tava com dor de cabeça. Tinha uma hora que eu já não sabia mais quem é que era o corpo que tava ali. É o corpo que habita. É isso, Porque mas tu já é porque fica- não faz diferença. Não faz diferença. É muito legal Mas isso. a gente cara. tem que tomar cuidado, quem vai tomar o tiro é o Wilson. Tipo assim. Dá uma força pro cara, mas lembra que quem vai tomar o tiro é o outro. E aí tu. Como é que eu posso dizer assim? Porque é sentimento, né? Porque acho que a moral toda é essa. E aí, quando na primeira temporada tu recebe algumas coisas, que aí tu começa a separar quem são os Sense8 de nós, humanos, Uhum. entre aspas, normais. E aí tem a frase que pra mim que é muito bonita, que ele diz assim, ó. Eles não conseguem nos entender. Que aí tem os personagens que estão dialogando e ele diz assim... Pra eles é muito fácil matar. Pra nós não. Porque nós sentimos. E eles não. E eles não. É, E legal. pra eles é muito fácil. A espécie deles evoluiu podendo mentir. Nós não. E aí tu percebe assim, ó, tipo, que talvez seja essa uma das, entre outras, mas uma Sim. das questões levantadas na série, aonde tu observa que, para além de princípios morais e culturas díspares, porque ali tem 8 culturas completamente diferentes. Essa é a questão. Eles se Entendeu? complementam o tempo inteiro. Eles são seres perfeitos e que têm todos os sentimentos no máximo. Por quê? Porque eles São juntam complexos, 8 eles pessoas não são completamente diferentes, Isso. cada uma com as suas características completamente diferentes. Então elas têm os seus máximos e os seus mínimos. E uns complementam os outros de forma que todos eles têm os máximos o tempo inteiro. E A os... série não se preocupa em manter estereótipos. Eu acho que essa é tipo assim, é tu observar que, diferente de outras séries de que a gente hoje, pô, o que mais tem é série com estereótipo. Então, tipo, é série padrão Warner. Tu sabe que vai ter uma base, tu sabe que vai ter um hacker, tu sabe que vai ter um cientista, tu sabe que vai Sim, ter o sim. herói. Não é isso. Tipo, ele diz assim, olha, todas as pessoas são complexas ao ponto de... E até os coadjuvantes são complexos. Nossa A base de Senhora. coadjuvantes de Sense8, muito ela é linda. muito linda. Tô fazendo ele correr com a câmera de um lado pro outro. E tu não consegue. Pobre Gustavo. Gustavo vai pra um lado. Não, ele é bom nisso, cara. Ele é bom nisso. Ele é bom em correr com a câmera. E tu não consegue desgostar dos coadjuvantes, sabe? Com exceção de um. Que Tá, eu, ok, que ponto. eu Tá, pode. detesto profundamente, mas tudo bem. A gente não pode... Até os sussurros, que é o vilão, tu te apaixona por ele, porque ele também é um Sense8. E ele também passou por problemas e ele decide contra-atacar e conviver com os Sapiens de uma maneira diferente. Eu ia falar um troço que ia estragar a primeira temporada, agora fiquei quieto e disse assim, cara. E o- Vamos tentar evitar spoilers Muito- infinitos, assim, muito- pra não tirar a vontade das É, pessoas. exatamente. verem. Também dá tantos. eu acho que Apesar é a legal. série é de 2015, né? Mas vamos tentar instigar que as Não, pessoas vamos queiram ver, vamos né? dar Isso, cena, Não, exato, talvez mas é que o saia uma objetivo outra é que as pessoas. temporada. O objetivo é que as pessoas. O objetivo é que as vejam, né? pessoas assistam pra que o Netflix resolva fazer uma terceira temporada. Porque eu vou te dizer uma coisa assim, ó. A gente tá falando somente das coisas boas, né? No sentido de quando a gente falou das experiências e das habilidades que eles partilham, né? E eu acho que o que mais fortalece eles, na verdade, não são somente essas habilidades que eles partilham, mas as cargas negativas que eles trazem e que eles se complementam. E eles descarregam uns nos outros. Entendeu? De modo que não fica tão pesado pra nenhum. Entendeu? Eles conseguem compartilhar as cargas negativas de modo que não fica tão pesado pra um. É 365 dias, 24 horas por dia de terapia. Sabe? É. É. Não, e eu acho Verdade. uma coisa, eu acho que a questão toda que a gente pensa é que eles
que acho que dentro dessa complexidade toda dessas diferentes pessoas que se ajudam e que se complementam, e quando a gente diz da questão da mentira e de ocultar e de não partilhar, as pessoas normalmente elas querem colocar um peso maior nos seus problemas de forma individual. Exatamente. Ou que as suas conquistas são maiores do que as conquistas dos outros. Então existe sempre uma briga de ego entre nós, sapiens. Então, ou para algumas pessoas em maior e para outras pessoas em menor escala. Então, quando tu tem a dimensão do sofrimento e da dor que cada um passa, não importa se era porque a pessoa era excluída pelo pai, ou se a pessoa apanhou no colégio, ou se a pessoa... Não importa. Tu sente o que ela sente, então tu sabe tu gera aquela que a gente começou, tu gera a empatia e tu te coloca no lugar dela e diz assim, eu te entendo. Eu não sou nem melhor, nem pior. Eu entendo o que tu tá sentindo. E como essas pessoas... Eu tava falando dos protagonistas. Como essas pessoas modificam os sapiens na volta delas. Sim. De uma maneira incrível. Tem uma cena muito... na segunda temporada tem um momento muito interessante que a Kala, que é a indiana, ela é uma química que trabalha numa indústria farmacêutica. Ela não tinha ajudado... E o Capheus tem a mãe com AIDS. A mãe do Capheus tem HIV. E aí ele luta muito pra... Numa região muito pobre, em que não chegam remédios e ele não tem acesso e nem quando dinheiro. chega adulterado. E aí ela descobre que a empresa pra quem ela trabalha, cujo marido dela é o dono, na verdade envia remédios adulterados pra mesma região em que o Capheus está. E aí ela surta de uma maneira... porque agora ela sabe tudo que ele tá sentindo. Porque agora ela sabe o que ele tá passando. E ela sabe que, na verdade, a mãe daquela pessoa, que também é ela... E então ela tem o mesmo sentimento que ela tem pela mãe dele, de mãe, pela mãe do Capheus, ela sabe que tá sofrendo. E aí ela chega e expõe tudo pro marido. Bota. Eu acho legal que quando ela surta, ela surta. Os cachorros nele. E aí ele assim, me desculpa. Desculpa, nós vamos começar... Eu não tinha dimensão do que podia estar acontecendo. Me perdoa por isso, vamos resolver o problema. E aí, por mais que tu não consegue desgostar daquele personagem do Rajão, porque ele é uma pena do Raj, cara. Porque ele aprende, ele é um sapiens aprendendo e evoluindo. Ele evolui. Uma pena do Raj, coitado, cara. Ele porque tu pensa, a mulher, assim, ó... Ele é um ótimo marido, cara. Ele é um baita marido. Ele é um baita marido. Sério, cara. Não, mas é um bom personagem, eu gosto dele. Galerinha, 11h52, a gente tá assim caminhando pra finaleira. Vamos tentar pensar nos nossos pareceres finais aí, o que a gente quer trazer ainda mais do Sense8, ou alguma outra coisa que a gente queira falar no programa antes de encerrar. Eu acho que seria interessante quando a gente tá fazendo estamos fazendo um merchan safado do Sense8, né? Muito safado. Os três aqui, parece os quatro, os cinco... mas tem que fazer mesmo, cara. A série é muito boa. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte... Parece que nós estamos recebendo dinheiro das A Netflix pagar nós? Não, pelo contrário, cara. Eu tenho vontade de pagar a Netflix pra fazer as pessoas assistirem Sense8. Pra ver se sai mais. Pra ver se sai mais. Não, mas é que eu digo o seguinte. Nós aqui somos pessoas com origens de vidas e formas de cada um amadureceu aqui de um jeito. Nós somos todos muito diferentes. Nós somos todos muito diferentes. A mesa como um todo aqui. Sim. E a gente conseguiu, através dessa série... Talvez como a gente brincou uma série de catarse, a gente conseguiu entender cada um dentro da sua diferença... e nas suas dimensões. Nas suas dimensões. A perspectiva do outro. E eu acredito que quando a gente... Ela é uma série de 18 anos, ela é uma série mais densa, ela é uma série que exige, primeiramente, que tu tire as tuas armas pra assistir. Abaixa a tua guarda, abre a tua cabeça. Eu acho que hoje as pessoas, assim, a gente tá muito acostumado, e eu digo isso por mim. Eu tava... Quando eu caí no Sense8, procurando mais uma série pra ficar acompanhando. Tu viu o Sense8 porque eu te mandei. Sim, não, tu ficou. Não, mas eu te entendo. Mas tu vinha da morfina, daquilo que vem tudo mastigado, né? Que vem pronto, que tu senta na frente da TV e tu simplesmente absorve sem refletir a respeito, porque não há necessidade de reflexão. Que às vezes eu chego em casa, ligo Netflix... Te dá um tapa na tua cara, né? E aí eu pego... Toma. Exato. Eu pego assim, tipo, séries padrão de inúmeras e... Que negócio, senta na frente da televisão, aperta o controle remoto e diz assim, por favor, me instrua. Eu dou play das séries, boto alto e fico faxinando a casa. Sim. Então, tipo assim, porque não faz diferença. Porque não faz diferença. Eu tô escutando, tipo, sei lá, Friends, que eu já vi bilhões de vezes. Beijo, amor. Que é apaixonado. Friends. Yes. How I Met Your Mother. Enfim, qualquer série desse padrão. E aí, quando eu peguei uma série em que eu tava fazendo a faxina... E não deu pra fazer a faxina. E eu fiquei assim... Eu botei o troço e falei... Não, peraí. Não pode. Peraí, volta. Aí a minha esposa, quando a Raquel chegou em casa, eu já tava no 5º ou no 6º episódio, eu tava assim, sentado de roupão, sabe? Que tu bota o roupão e tu te tapa com o cobertor e tu fica assim... Qual que foi? Eu digo,
E a Raquel, o que foi? Eu digo, só um pouquinho. Não fala comigo fala agora, comigo. tô tentando entender. Eu tô digerindo aqui. Só senta aqui do lado e vem ver junto. Foi praticamente isso que eu fiz. Ela entrou, me olhou, disse, o que foi? Digo, eu estiquei a mão pra ela, ela disse, não dá. Aí ela disse, o que foi? O que tu tá vendo? Senta aqui. Aí a gente ficou assistindo, mas e ela disse, a gente pode começar a ver do início? Eu digo, agora não, agora tu acompanha comigo. Ah, coitada. Depois a gente foi. Depois a gente volta. Não, falei pra ela, a gente vai fazer uma maratona, mas é que eu precisava... Não dá pra... Tem umas coisas no Sense8 que tu tá sentindo junto com o povo. É verdade. Entendeu? Que Eu choro copiosamente em diversos episódios. Porque, por exemplo, de chorar de correr o ator do Lito, ele é um gay que ele não pode ser gay, porque o mundo não permite. O sonho dele de ser ator no México não permite que ele seja gay. E aí, a cena o especial de Natal, quando ele encontra com a mãe dele, eu já tava chorando assim, Há horas. lindo. Eu tava assim, caraca, que legal. E aí, tu vai... Ela sabe trabalhar isso contigo. Eu acho que eu digo assim, pô, te desarma. É uma série fantástica, né? Coloca aqueles teus... Ela te sensibiliza. Exato, assim, se preocupa em assistir. Sense8 tornou muito difícil pra mim assistir outras séries com Pois os é. mesmos olhos. Quando eu disse pro Rafa em 2015, quando a gente viu da primeira vez o Sense8, eu disse, cara, eu vou ter muitas dificuldades de voltar a ver as séries que eu via antes com os mesmos olhos. E eu procuro séries que me instiguem da mesma maneira e me façam sentir... E eu não acho. Olha, se serve de Consolo? Não, de consolo não, de indicação, tá? Porque enquanto a gente conversava sobre o Sense8, eu tava pensando justamente sobre isso. Assim, que outras coisas eu andei vendo nos últimos tempos que foram tão sensíveis, ou pelo menos que abordaram temas tão delicados ou importantes e relevantes quanto Sense8. E uma única que me veio na cabeça foi Black Mirror. É Sim. isso que eu ia dizer. Porque Black Mirror, ele traz diversos temas modernos, atuais, tá? De política, sobre consumo, sobre a forma como a gente vive, sobre a forma como a gente se relaciona, sabe? E aquilo que a gente se importa, né? Enquanto sociedade. E joga isso, assim, dando vários tapas na tua cara em cada episódio diferente. E Black Mirror faz sucesso e as pessoas parecem que não entendem. Eu tenho essa impressão. Mas aí é que tá. Mas é porque porque eu tenho a Black sensação de que, primeiro, muita gente É assiste Black Mirror porque... Pelo hype, né? Porque tá todo mundo vendo, entendeu? É. Mas não porque ela vai sentar pra fazer uma grande reflexão, ou até porque às vezes as pessoas talvez não tenham nem capacidade de fazer essa grande reflexão. E aí o ser modinha acaba fazendo com que as pessoas vejam, entendeu? É aqueles negócios assim, ó, que nem tu pergunta pras pessoas dizem, eu gosto muito de ler, e aí ela começa a desfiar aquele monte de livros que ela leu, e tem livros que tu olhas assim, cara... Por quê? Ou por quê, ou, cara, não sei se essa pessoa leu esse livro, porque ela não vive como uma pessoa que conseguiu passar por essa reflexão. É verdade. É verdade. Cada um tem seu tempo, né? Também tem que respeitar as pessoas. Não, mas é isso que eu acho que é bizarro. Não é simplesmente sentar, passar o olho nas letras e é isso, entendeu? Sim, sim. Ler é uma experiência e é evoluir através dessa experiência, Quantas vezes eu me perdi num livro e tive que voltar e ler um capítulo inteiro porque era exatamente. importante. E eu acho que séries como Sense8, elas fazem isso por ti. Eu já Com assisti certeza. 4 vezes Sense8. Entendeu? Tu vê e é impossível tu chegar no final de Sense8 e ser a mesma pessoa. Pra gente ir se encaminhando pra finaleira, esse relógio ele tá atrasado, na verdade. São 11h58. Pra gente se encaminhando, eu acho que fica então essa dica, né, de que vejam Sense8. Tá? Tem no Netflix, tem pra baixar na internet, pirateado, baixa pirata mesmo. Sei lá, se tu não tem acesso ao Netflix, pirata, né? Faz Se tu um não mês tem grátis acesso ao no Faz um mês Netflix... grátis no Netflix e vê. Faz um mês pra grátis no pra dar Netflix. Bebop pra série pra gente ter mais. Exatamente, é melhor. Porque se tu conseguir ver por lá, tem grande chance de eles tentarem fazer outra temporada, né? Eu conseguir. Mas hoje, né, estreou no Netflix o episódio final. Então, pra fazer, né, assim, agradar os fãs que não tinha tido final pra série, e a série só teve as 2 temporadas e não terminou a história, eles produziram um filme, um episódio final, que na verdade é um filme. Ele tem mais de 2 horas de duração. Tá? E que em tese terminaria que, em tese, traz assim, ó, o desfecho pra toda a história e todos os personagens e a gente entender como isso acaba. Então, pra quem tá preocupado, tem realmente início, meio e fim? Tem. Agora tem. Temos esse filme, tá? Que vai ser lançado, já foi lançado hoje pela Netflix. E tu vai poder conferir por lá. Só que a gente fica muito na esperança de que façam mais coisa, porque é muito legal. A gente Ou pelo menos coisa com aquele padrão de qualidade, né? E, cara, e eu acho que essa dica do Black Mirror é legal também. Deixa essa mesma dica para as pessoas, procurem o Black Mirror, porque ele vai pegar coisas assim, ó, livros como do Aldous Huxley, do George Orwell, sabe? Gente que discute realmente assim, ó, o âmago das relações humanas nas suas piores espécies, sabe? E coloca aquilo na tela em diversos sketches. E o Black Mirror é legal porque tu não precisa ver
ver em ordem. Tu pode ver assim, exatamente. cada episódio ele é fechado nele mesmo e acabou. Cada, cada episódio é uma pequena experiência, entendeu? Agora eu lembrei que lançou uma série muito interessante, eu vi os primeiros 2 episódios, que são as histórias adaptadas do Philip K. Dick. Fizeram uma série das histórias adaptadas. Muito boa também, no estilo Black Mirror. Tu pode assistir um episódio e não assistir o resto. Mas é porque são dos contos do Philip K. Dick e também tratam desses assuntos densos e complicados da vida em sociedade e da vida humana. Então eu acho que vale a pena ser assistida. Vamos encerrar por aqui. Agradeço a presença de vocês, gurizes e gurizas. A gente vai terminando nosso Paralelo 30. Amanhã é sábado, final de semana. A gente tá de volta na segunda-feira com mais Paralelo 30 por aqui. Uma boa tarde para todas e todos que ficaram na escuta com a gente. Tchau, tchau. Valeu.